lance do vestibular. Eu vou me apresentar brevemente, porque eu sei que algumas pessoas se inscreveram ontem, então talvez nem me conheçam muito bem, a não ser pelos poucos contatos pelo WhatsApp. O meu nome é Alberto, né? Alberto Montalvão, eu sou professor de biologia do Liberty há um ano, pouco mais de um ano. O Liberty é um cursinho popular de Campinas, né? Que tem o intuito de trabalhar para auxiliar, né, as pessoas a adentrarem na universidade, principalmente as pessoas que não têm condição social para pagar um cursinho particular e que têm, às vezes, poucas alternativas de estudo. Nós, do Cursinho Popular Vértice, temos esse projeto de auxiliar, né, nessa entrada no vestibular. E a gente acredita que a nossa formação, né, a formação que a gente dá para os nossos alunos, não é só uma formação de biologia, química, física, matemática, sociologia, mas sim uma formação humana, né, uma formação que visa não só formar pessoas especialistas em áreas, mas que visa com que também elas pensem criticamente sobre a sociedade e sobre a realidade que elas vivem, né? Falando dessa forma muito bonita, e que bom que a Lívia concorda, porque ela é nossa aluna do Vértice, a partir desse projeto do Vértice, eu crio esse subprojeto aqui, que é as nossas oficinas, né, para trabalhar de forma multidisciplinar. E daí, o nosso interesse é que pessoas que tenham, né, esse interesse pelo conhecimento científico estejam aqui com a gente debatendo a cada dia com um profissional diferente, né? Além de ser professor da Liberty, eu sou doutorando em educação pela Unicamp, então eu tenho muito interesse nesse tipo de projeto. E aí eu convidei diversas pessoas para estar aqui comigo, porque só eu falando toda a oficina ia ficar bem chato, né? Então eu convidei hoje para a primeira oficina, né? Depois daquela que eu inaugurei, eu mesmo, eu convidei hoje o professor Renan, que também é professor do cursinho do Liberty. Ele está terminando a sua graduação em biologia pela Unicamp, né? A gente já trabalha juntos aí há algum tempo, né? Em pesquisa e também como colega de trabalho aqui no cursinho, e também somos colegas de casa, porque a gente mora na mesma casa aqui em Campinas, só que agora na pandemia ele não está aqui, eu estou. E aí eu vou deixar o Renan se apresentar melhor para vocês, né? Porque eu não vou ficar falando 3 horas aqui, a oficina precisa acontecer. E é isso, pessoal. Estou à disposição. Qualquer dúvida pode me chamar. Eu vou estar aqui mais como mediador nos próximos dias. O Renan é o primeiro de 10 palestrantes que nós vamos ter aqui ao longo dessas oficinas. E, Renan, se apresente e comece aí como você desejar. Bom dia, pessoal. Opa, pessoal, bom dia, tudo bom? Então, né, como o Beto falou, para quem não é do Liberty, né, ainda não me conhece, mas eu acho que a maioria do Liberty por aqui. Então, eu sou aluno lá da Unicamp, de Ciências Biológicas, estou quase me formando. E a gente estava discutindo, né, nesses projetos de oficina, né, quando o Alberto propôs. Aí o tema que eu pensei bem relevante e que eu acho que dá para discutir bastante coisa com ele é o assunto de fake news. Então, a gente tem todo um contexto brasileiro da vinculação dessas fake news. Também tem uma importância mundial, afeta vários países. Os Estados Unidos é bombardeado com isso. A Índia também é muito forte. E, então, eu escolhi esse tema para iniciar as oficinas. E, beleza? Então, qualquer dúvida, comentário, vocês podem interagir. Né? A gente é bem aberto. Se, de preferência, para vocês puderem usar o microfone, porque para quem estiver assistindo gravado, eu vou ter que ficar lendo as mensagens, assim, para saber o que vocês comentaram, o que vocês falaram. Mas se quiser escrever também e se sentir melhor, a gente aceita. Então, para começar a falar de fake news, né, vou passar um roteirozinho para vocês, que a gente vai ver os primórdios da fake news, o conceito,
a partir de que época que ela começou a ser desenvolvida. A gente vai ver também o mecanismo, né? Como são fabricadas, como que chega até na gente. E depois a gente vai começar a focar num subtema disso, que é fake news, quando ela está relacionada a pseudociências ou movimentos anti-ciência, que é um dos focos das fake news, tentar prejudicar esses assuntos. E depois a gente vai ver algumas estratégias para a gente, indicativos de que pode ser uma fake news e como a gente não cair, né, nessas ciladas da internet. Beleza? E para começar, né, falar de fake news, tem um caso muito marcante aqui no Brasil, que é sobre uma bruxa, né, supostamente bruxa lá do Guarujá. Alguém já ouviu falar desse caso aqui? Aconteceu em 2014? Então, bastante gente. Esse caso aqui ele foi marcante porque ele começou a dar indícios da influência das redes sociais nas atitudes, no comportamento da sociedade. Nesse caso aqui, foi lá em 2014, foi vinculado, se não me engano, numa página da cidade do Guarujá, que uma mulher, ela era praticante de bruxaria, né? Acabava utilizando crianças para isso, e ela era inocente, não tinha nenhuma prova. Mas como isso foi viralizando, a população, ela se revoltou, né, para quem não conhece a história, e acabou fazendo um lixamento dessa mulher. E ela acabou falecendo alguns dias depois. Beleza? E foi investigando, a polícia foi investigando e não tinha nada a ver com bruxaria. Foi apenas um boato que se desenvolveu, né, e acabou sendo bem famoso. Nisso, esse caso ele foi talvez o que mais teve destaque no Brasil, como eu falei, das influências das redes sociais no dia a dia. E isso só foi avançando, né? Então, a gente chega no ápice das fake news aqui no Brasil em 2018, mas anteriormente a gente vê que a internet ela sempre foi usada para disseminar boatos, informações falsas, etc. Então, para iniciar, né, qual que é o conceito de fake news que eu pelo menos gosto de trabalhar, o que é o que a gente vai abordar aqui na aula. Então, quando a gente está tratando de fake news, ela tem um pouco de diferença do boato, né? O boato ele acaba surgindo por fofoca, alguma intriga, etc. Mas a fake news, ela tenta atrelar uma notícia, ou ela força a se mimetizar como uma notícia verdadeira. E todas essas informações falsas que a gente tem, elas são intencionalmente divulgadas e também arquitetadas. Então a gente vai ver com mais detalhes, mas tem gente profissional, que é, como se diz, especialista em comunicação, a galera do marketing, de jornalismo, que está trabalhando por trás dessas notícias para elas realmente serem efetivas, serem umas notícias boas. E sempre quando eu tenho essa vinculação da fake news, ela tem a intenção de manipular um público-alvo, ou seja, indivíduos, ou seja, grupos. Então, geralmente, a gente chega a fake news na gente, em grupo de família, o pai, o tio. Por quê? São realmente essas pessoas que são o público-alvo. Ele tem toda uma maquinaria que quer que essa informação chegue nessas pessoas mais velhas ou alguns grupos. Então, quando eu tenho fake news envolvendo, vou mostrar uma aqui, mas geralmente acaba sendo também um grupo-alvo, ou um grupo religioso, que geralmente acontece aqui no Brasil. Mas então, quando se trata de fake news,
é tudo muitos detalhes para pegar um público-alvo e um objetivo, beleza? E, então, né, chegando no Brasil, de 2018, a gente tem o ápice das fake news. Quanto mais foi aproximando das eleições, mais bombardeamento dessas informações a gente teve. Beleza? E a gente importou esse sistema lá dos Estados Unidos. Então, em 2016, na eleição do Trump, ele também usou toda essa maquinaria que a fake news tem para favorecer as suas eleições, favorecer o seu debate. Beleza? Aí a gente tem exemplos aqui do Brasil, que foi a eleição, né? Então, circulou, por exemplo, essa imagem aqui, né, da Manuela, que na época era vice, né, que a camisa dela estava escrito Jesus era travesti, é travesti, só que na real era rebeldes, né? Então, qual que era o objetivo aqui? Então, ele tinha um grupo específico, né, que no caso são, no geral, os cristãos no Brasil, evangélicos, católicos, e para realmente difamar talvez a futura vice-presidente do Brasil, né? A galera via isso aqui, ficava puta, nossa, como pode? Estão atentando contra elas, e tinha um público-alvo, né? Geralmente, se fosse uma galera mais jovem e tal, não cairia. Aí eles pegam essa informação direcionada a grupos específicos. É foda, gente. Todo mundo caía nessas coisas. Essa aqui não é a pior, né? A pior é o kit gay, também teve, né? Atacando diretamente o Haddad, né? Que ele estava distribuindo kit gay para as crianças de 6 anos. Então, novamente, a gente teve ataque ao concorrente à presidência, né? Então, gente, essa eleição aí foi uma bagunça total, né? Várias tretas, etc. E também esse é um dos objetivos, né? Chegar nesses grupos e, por exemplo, como a gente tem, quando a informação ela chega por exemplo, por um tio ou por um primo, num grupo de WhatsApp, a gente tende a dar mais relevância a isso, né, do que um desconhecido, etc. E acaba tendo essas tretas, né? A gente desfaz a amizade, a gente rompe os laços, sai do grupo, e isso fortalece a ideia de polarização, porque só vai ficando no grupo quem concorda. E isso fortalece o vínculo dessas informações, né? Então, a galera sai do grupo, arruma treta e tal, e acaba meio que polarizando, né? Formando essas panelas, e deu no que deu, né? Então, qual que foi a influência das fake news na eleição? Foi muito grande, né? Não garantindo que sem isso o Bolsonaro ganhava ou não, mas teve uma influência, né? E depois tem até investigações, até hoje, se é legal ou foi ilegal, né? Porque ele alegou ter investido só 400 mil em propaganda, mais ou menos, e a gente vai ver que é diferente. Então, nessas eleições teve o bombardeamento em massa. Como que está arquitetado isso aí, né? Um breve resumo. Além disso, né, esqueci. Se destaca também nas fake news ataque a pessoas públicas. Então, basta algumas pessoas públicas terem notoriedade na mídia, vai ter como resposta a isso, se divergir a ideia, as redes sociais vão ser bombardeadas com ataques
a essas pessoas, beleza? Aí que a gente tem o exemplo, né, da Greta, na época que ela discursou na ONU, ano passado, surgiu um monte de fake news vinculando a ela. Tinha aquela, era grupo, fazia parte do grupo de nazista, ela era patrocinada por um cara lá. Teve aquela imagem dela comendo, né? E umas pessoas famintas assistindo, ela não fazia nada, né? Uma loucura. Então, e também teve, no caso da Marielle, também bombardeou de informações falsas, né? Depois do assassinato dela, vinculando ela a traficante, ao Comando Vermelho, que ela usava droga, tudo para tentar desqualificar a pessoa. Então, a pessoa, quando ela começa a ganhar destaque na mídia, né, e também ela pode ser afetada pelas fake news. É um dos tipos, né? E no caso da Greta, deve ter sido internacionalmente toda essa maquinaria, beleza? Então, a gente tem esses dois casos, né, das eleições sendo intensamente manipuladas, as informações, no caso das pessoas. E como que acontece esse mecanismo e como que eles vão tomar o domínio das redes sociais. Então, isso aqui, como eu disse, né, é algo bem profissional, bem arquitetado. Tem até participação de empresas russas, né, especializadas, com diversos profissionais, e eles vão meio que fabricando essas fake news, né, em perfis oficiais, né? Então, como que basicamente tem isso? Então, a gente tem uma pessoa que ela cria a mentira, ela favorece um boato, ela inventa um boato, uma fake news, e a gente tem robôs sendo programados para pegar essa informação e ficar compartilhando, até essa informação viralizar. E no momento que ela viralizar, ela passa a ser, ela deixa de ser compartilhada só por robôs e passa a ser compartilhada por pessoas comuns, beleza? Então tem toda essa organização e que esses grupos de interesse eles contratam então essas empresas. Aí tem toda uma programação de robô bem detalhado, por exemplo, robôs que seguem determinados grupos, vai seguir, por exemplo, pessoas públicas, pessoas políticas, robôs que seguem jornais, e dependendo da palavra-chave que tenha, né, por exemplo, um tweet, alguma coisa, eles dão uma resposta automática, vai retweetando. Então a gente tem toda uma rede de robôs que favorecem essas informações. Então, como que chega a fake news que foi criada por uma pessoa normal, uma pessoa lá da Europa, chega até o grupo do WhatsApp, né, da gente? Então, tem toda essa maquinaria, beleza? E é bem complexo, né? Que aí eu não vou detalhar tanto. E no caso aqui, brasileiro, tem investigações de grupos, né, de empresários, pessoas ricas, que financiam essa maquinaria, né? Aí, um dos acusados é o velho da van lá, né? Ele está sendo investigado de ter financiado esse gabinete do ódio, né? Todos esses robôs que vão atacar as pessoas, vão disseminar alguma informação falsa. Beleza? Isso aqui é muito caro, né? Porque para você pagar essas empresas, que eles programam um robô, a pessoa, etc., né? Essa fábrica russa, acho que tem 1.000 funcionários. Se eu não me engano, é valor de 10 milhões o contrato, né? Para fazer, sei lá, 10.000 publicações, etc. Então é um valor muito alto e tem que ter dinheiro para bancar. Então aqui no Brasil estão investigando algumas pessoas que estão financiando isso aí, para terem benefícios. Beleza? Aí
tem um vídeo do canal do Slow, né? Esse aqui é o Slow, onde ele detalha essa parte aqui da milícia virtual, como atuam esses bots, beleza? Aí o vídeo tem mais ou menos 1 hora, é bem complexo esse assunto, que ele foi juntando as informações para realmente ver a ligação das notícias falsas com grupos arquitetados, beleza? Então, a gente vê... Então, isso é muito perigoso, né? Ele mostra que as redes sociais, né, a gente está formando bolhas e manipulando toda a informação do mundo. Então, geralmente... Esqueci o nome daquele negócio do Twitter. O que fica em alta, geralmente, as pessoas não estão discutindo aquilo, mas são robôs que forçam ficar em alta. E, a partir daí... as pessoas comuns veem o tema e acaba se difundindo pela sociedade, né? Então, são vários grupos que a gente tem, agora não lembro o número, mas se são 600 ou 80 grupos de política, né? Onde a galera bota fake news lá e vai se difundindo. Então, é uma maquinaria bem gigante. Aí esse vídeo aqui, ele dá detalhes bem explicadinhos, né, complementar para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem que as fake news, elas têm elas são programadas para influenciar as pessoas. A gente tem tanto esse aspecto de difamação, ou ataque político, porém, o que a gente vai focar mesmo é quando a gente tem pseudociência e movimentos anti-ciência sendo divulgados nesse sistema, beleza? Alguém sabe uma pseudociência que não está aqui? Ou movimento anti-ciência e quer falar? Basicamente, quase toda a ciência ela vai ter uma pseudociência interessada, né? Terraplanismo, né? É um exemplo. Movimento antivacina. Então, o que são pseudociências, né? São técnicas, né? São movimentos fora do eixo da ciência que eles querem pegar a ideia delas e tentar mimetizar a ciência. Elas vão falar que aquilo é ciência, tem comprovação, é eficaz, certo? Porém, quando se faz estudos mais detalhados, a gente vê que aquilo não tem uma eficácia, aquilo não é bom, né? E quando a gente está falando de pseudociência, o que mais se destaca é a questão de métodos de tratamento, novos remédios, etc. Beleza? Então, astrologia é pseudociência? Então, há um debate, né? Tem uma galera que fala que não é. Mas, dependendo do foco que você dá, ela pode ser considerada. Porque as explicações delas, pelo menos mais no passado, eram realmente... tinha a observação dos astros, eles fazem correlação, né, do posicionamento, etc., com o comportamento da pessoa. Então, ela tenta passar uma ideia mais científica e menos mística, né? Mas hoje em dia eles também estão tentando desvincular essa ideia da ciência, né? Eles entram mais eles tentam entrar mais como um tipo de religião, etc., né? Mais paranormal. Mas lá nos primórdios, eles trabalham com ideias de ciência. E no começo mesmo era, né? Se você pegar os astrólogos lá do passado, eles entendem mais
da configuração do céu, das estrelas, dos astros que a gente. Realmente eles tinham um grande conhecimento, eles faziam correlações. Por exemplo, no Egito Antigo, dependendo da posição da Lua, aleatoriamente correspondia com as cheias do rio ou as baixas do rio, né? Então, eles viam, falavam, nossa, quando o astro está nessa posição aqui, o rio enche. Será que tem relação? Será que não tem? Aí a base dela é científica, mas hoje a galera está tentando desvincular isso para meio que formar uma religião mesmo. Aí a galera da ciência para de bater neles, né? A homeopatia, ela também é pseudocientífica, né? Ela funciona principalmente pelo que a gente chama de efeito placebo, que para mim é uma das coisas mais misteriosas da nossa mente, que é o fato da gente acreditar ou não em determinada coisa, aqui no caso do medicamento. Então, se eu acredito que esse medicamento ele tem um efeito, o efeito dele é potencializado ou, mesmo que ele não tenha um efeito, acaba tendo um efeito. Não sei se vocês entenderam o efeito placebo. Então, no caso da mente, acreditar em algo, ela dá uma resposta no corpo. E o que é a homeopatia? A homeopatia, basicamente, eles pegam um açúcar, vão diluindo esse açúcar, e, basicamente, eles te entregam apenas água, né? Ou, se for líquido. Ou uma pilulinha assim, de açúcar. Ali não tem nada. Porém, ao você ser tratado com aquilo, dá um efeito. Então, por que aí a gente fala que ele é placebo? Porque quando eu pego um medicamento que funciona, por exemplo, o Benegrip, então o Benegrip, ele comba o efeito dele, do medicamento, né, do princípio ativo, e ele comba o placebo. Então, quando a gente trata de remédios, né, experiências com o remédio, a gente tem que considerar o efeito dele além do placebo. Então, se a pessoa toma homeopatia sem saber que está tomando, não tem efeito nenhum. E aí a gente vai ver que quando a pessoa toma realmente um remédio que tem efeito e ela sabe que está tomando, o efeito é potencializado. Aí, quando a gente está tratando com um remédio, a gente tem que ver o efeito dele quando não tem placebo, quando a pessoa não sabe que ela está tomando. Isso aqui é bem engraçado, que funciona até na veterinária, quando a gente está tratando de animais. Porque parece que quando o indivíduo ele tem consciência que está tratando alguém, também tem influência. Aí, nos testes hoje em dia de medicamentos, o médico mesmo nem sabe se ele está dando o placebo ou o remédio mesmo, para não ter esse efeito. Pode falar. Não, eu ia falar que é uma questão neurobioquímica, né? Porque qual que é a função do placebo? Nenhuma, né? É que, por exemplo, quando a gente for utilizar, é como o Renan está falando, quando esse negócio da cloroquina, a cloroquina ela combate o Covid. Não, a cloroquina ela ajuda em alguns sintomas do Covid, mas ela não vai resolver o problema, mesmo com aquele coquetel de remédios que eles dão, que é cloroquina e mais uns antibióticos lá e outros remédios bem fortes. Esse monte de remédio ele não vai combater o Covid. O Covid é um vírus e, na verdade, a única coisa que vai combater o Covid é seu próprio corpo. O que dá para fazer é amenizar sintomas. E aí, como que a pessoa que, né, que toma um remédio, o que acontece com ela? No caso do Covid, claro que isso não vai surtir um efeito, porque é um vírus, mas vamos supor que a pessoa tem uma enxaqueca crônica, né? Por conta de motivos de estresse, ela sempre tem enxaqueca e ela desenvolveu essa doença de enxaqueca, dor de cabeça constante por conta de problemas de estresse e tal.
E ela começa a tomar um remédio que aparentemente resolve essa enxaqueca dela e ela acredita nisso, né? É uma questão só de fé, super mística? Não, não é. É uma questão também neurobioquímica, no sentido de que quando você tem estímulos e você estimula o seu cérebro, há uma liberação de uma série de hormônios e outras substâncias que vão atuar em diferentes partes do seu corpo de diferentes formas. Então, a partir do momento que você manda uma mensagem para o seu cérebro, é, uma mensagem que não é qualquer uma, tá, gente? Não é perceptível, assim, hoje eu vou mandar uma mensagem, um SMS para o meu cérebro. Não é assim. Quando você, porventura, manda uma mensagem para o teu cérebro e ele entende que você está estimulando ele a um determinado comando para que ele resolva uma determinada coisa, etc., ele vai começar a trabalhar no sentido de liberação hormonal, não é mágica, não é reza, mas tem a ver também, sabe? Ele vai começar a liberar uma série de hormônios e outras substâncias, né? Uma série de questões neurobioquímicas, que esses hormônios eles vão atuar ali, estimulando os diversos órgãos e sistemas do nosso corpo para que tenha reações e assim consiga sanar um problema, consiga resolver aquele problema. Né? O nosso corpo ele sempre vai ter uma atitude reparativa. Então, se você machucou o pé, por exemplo, cortei o pé, né, no prego, na rua, correndo, a ação do corpo é mover tudo possível para lá, de plaquetas e de outros elementos, para que estanque o sangue daquele pé e se forme uma placa e logo se forme uma casquinha do machucado e tudo fique bem e você não morra esvaindo de sangue. Tudo isso tem a ver com processos fisiológicos e tudo mais, que vem com ligação desde lá dos nossos impulsos nervosos cerebrais até os diversos sistemas que a gente tem no nosso corpo. Ivermectina, todas essas coisas aí, utilizadas para tratar Covid, elas têm um efeito muito mais placebo. Não vou mentir que não tem efeito nenhum. Ela melhora algum sintoma ou outro, mas é muito pouco para você colocar em risco a vida de uma pessoa para meio que estancar ali 2 ou 3 sintomas. É muito mais perigoso você dar remédios tão fortes como cloroquina, ivermectina e etc., do que você acreditar que a pessoa pode ali, em primeira instância, tentar se curar pelo seu próprio corpo, seu próprio sistema imunitário, e aí sim, né, se em último caso nada deu certo e a pessoa já está morrendo e você não tem mais nada para fazer, aí você tenta qualquer tratamento. Até o placebo é válido nessas horas do desespero máximo, na minha opinião. Mas, em primeira instância, o nosso corpo aí tem capacidade de auto se restabelecer e o que se faz é dar uma série de placebos, né, remédios que não têm a função de curar coisas, como, por exemplo, no caso do Covid, mas que no máximo ameniza alguns sintomas, né, quimicamente falando, que remédios são químicos. E é essa a questão do placebo. O placebo, ele tem a ver com função neurobioquímica, né, questões fisiológicas, principalmente liberação hormonal. Desculpa uma fala tão grande, é que eu queria falar. De boa. Aí, voltando, né, nesse caso do placebo, é que ele acaba sendo vinculado como uma coisa que realmente funciona, só que ela poderia tomar qualquer coisa acreditando nisso, né? Aí, às vezes, a galera arruma briga com isso, né? Então, eu estou comercializando isso, eu estou explorando isso, eu estou prometendo uma cura, né? E ela pode não vir, né? A eficiência dela é muito baixa se a gente for comparar com os remédios que existem que já são mais comprovados que têm mais eficiência. E também no caso da cloroquina, ela foi explorada, né? Porque a taxa da mortalidade da Covid estava entre 2% e 4%, né? Dependendo da região do Brasil. Então, qualquer coisa que você der para uma pessoa, naturalmente, ela vai sobreviver, né? Porque a taxa ela é um pouco baixa. E quando a gente está tratando de casos com um número muito grande no Brasil, e eu distribuo cloroquina para geral, quando a gente pode fazer uma falsa correlação, que eu vou falar mais depois, então eu estou dando cloroquina para muita gente está sendo curada,
e é por causa dela, né? Porém, fizeram mais estudos e viram que não tem nada a ver, né? Ela é neutra. Aí também me perguntaram aqui sobre a fitoterapia. Aí depende. A fitoterapia ela consegue ser melhor que o placebo. Porque quando eu estou utilizando plantas, né? As plantas elas têm compostos químicos ali que, basicamente, elas podem ser remédios naturais, né? Então, a gente tem comunidades indígenas tradicionais que têm inúmeros medicamentos através das plantas, que há inúmeras gerações funcionam, porque, naturalmente, as plantas têm o que a gente chama de princípios ativos que podem curar. Então, a gente tem que ver cada caso. Então, a fitoterapia, ela pode ser golpe, né? A galera, gente sabendo que as plantas podem ter efeito benéfico e pega qualquer planta ali e fala que ali tem um princípio ativo para curar câncer, para limpar o pulmão, sendo que ele tirou da bunda dele aquilo, né? Aí a gente tem que diferenciar. Quando é fitoterapia de comunidades tradicionais, que os indígenas vão usando há gerações e realmente tem um efeito bom, de golpe, né? Mas aí depende, tem que ver cada caso. Aí também a gente entra nessas coisas quânticas, né? Que para mim o mais absurdo é a galera conseguir alterar o DNA, né? Pelas palavras, etc, essas besteiras. Também são pseudocientíficas, né? Que eles inventam umas baboseiras, né? Um dos princípios da pseudociência é ela ser difícil. É você não entender. Então o cara pega um bagulho que é quântico, que tem a ver com funcionamento dos átomos, né, quer dizer, das partículas que compõem os átomos, ele mistura com DNA, que embora seja uma coisa mais cotidiana das pessoas, elas já estão ouvindo, né, mas se a gente for ver com detalhes, é bem complexo, é bem difícil, né, até para os biólogos, né, genética, a galera sofre para passar na graduação, mistura essas coisas e quer dar golpe, né? Quer enganar, né? E tem várias coisas. Aqui entra também cristais, né? A galera pega cristal, fala que o cristal ajuda na ansiedade, ajuda na depressão, traz energia boa. E são todas coisas bobagens, né? Os psicólogos aqui, psiquiatras ralando para conseguir tratamento, etc., ajudar a pessoa. E vem essa galera golpista falando essas coisas, né? E outra coisa também da pseudociência que entra eles vão dar respostas rápidas, né? Principalmente, aí entra no caso do câncer, né? O câncer é uma doença muito difícil de se tratar. E também, né, é bem doloroso, né? As sessões de radioterapia são difíceis, quimioterapia arrebenta com o corpo. E tem uma chance de não ter progresso, né? Aí é bom aparecer as alternativas à medicina com resposta rápida e falar, não está dando certo isso, desiste, vem comigo, né? Tem um grande charlatão aqui no Brasil, ele chama Dr. Lair Ribeiro, né? Tudo que ele fala, na maioria, são coisas rápidas, né? Tratamentos rápidos e geralmente tudo besteira. O caso, um clássico que ele trabalhou foi do Marcelo Rezende, lá da Record, né? Ele estava com câncer no pâncreas. E ele abandonou o tratamento convencional, né? Acho que não estava dando certo, estava sofrendo muito, e comprou a ideia desse cara aí, né? E no fim ele acabou morrendo, né? Por coisa. Então, esses tratamentos são bem bizarros, né? Eles usam umas falhas que a gente tem, igual da Covid, né? Eu peguei Covid, eu posso me tratar com jujuba e posso não morrer, né? Então, se o cara sobreviveu, a galera vai inventar. Não foi por causa da jujuba, né? Foi porque meu corpo naturalmente conseguiu sobreviver. E a galera vai... Então, eles fazem essas falsas correlações, né? E a gente tem o movimento que a gente fala de anti-ciência, né?
que, embora eles tentam se passar por ciência, eles acabam atacando a ciência, que é no caso da Terra plana, né? Então eles vão falar que os cientistas estão mentindo, etc. Eles vão tentar se desvincular da ciência e propor que a Terra é plana. Embora eles façam uns experimentos toscos ali, eles não se consideram um movimento tão científico. E também tem no caso do movimento anti-vacina, né? Que eles vêm acusando as vacinas de trazer diversos problemas. O mais famoso é o caso de autismo, né? E com isso está vindo influenciando a queda, né? Para mim, a vacina, se tratando de saúde, eu acho que ela foi a coisa mais importante que a gente conseguiu desenvolver. Junto com descobertas das vantagens do saneamento, etc., né? A vacina no Brasil, ela começa a ser distribuída muito antes do SUS, né? Uns 20 anos, mais ou menos ali na década de 60, a gente criou o Programa Nacional de Imunização para começar a distribuir a vacina, para a gente ver a relevância dela, né? E a gente está vendo a loucura que é, né, a corrida para a vacina do Covid, né? Então, a vacina ela é muito importante, ela salvou muitas vidas. Se vocês forem perguntar para os avós, para os avós, antigamente a criança morria igual morre plantinha, gente. Por quê? Não tinha acesso não tinha SUS para a pessoa ir, nunca viu um médico na vida, acesso a medicamentos não tinha, e também a população não era vacinada, a população mais pobre brasileira não tinha acesso à vacina. Então era comum as pessoas, a mortalidade infantil era muito alta. Você vai conhecer pessoas que perderam 1, 2 filhos quando era pequeno, por causa de sarampo, por causa de catapora, né? E a galera fica fazendo essas bobagens aí na internet, né? Então, sempre tem, né? A vacina, ela mata a população, ela causa autismo. Teve uma, na época do Zika, da microcefalia, falaram que era vacina vencida de rubéola, a galera fica atacando, né? Esses casos de anticiência, eu acho bem difícil. O que a gente pode fazer, né? Tipo, as pessoas que estão no grupo, o grupo antivacina, o grupo terra plana, já são quase praticamente perdidas. As pessoas elas não vão ouvir a gente, não vão escutar, fica bem difícil. Então a gente tem que alertar as pessoas de fora desse grupo, que não entrou para a seita, que eles estão falando é bobagem, que é perigoso, né? E são bem difíceis combater esses grupos aqui. Então, deu um geral, né, de pseudociências e anticiências, a relevância deles. Aí, tem um vídeo aqui, que eu também vou recomendar, complementar, pseudociências, né, tratamentos pseudocientíficos que são ministrados, adquiridos no SUS, beleza? Aí tem um vídeo do Pirula, né, um canal de divulgação científica, que ele detalha cada um, xinga a galera, e mais ou menos nessa época aqui, o SUS já tem várias terapias e eles incorporaram mais 10. Aí tem várias aqui, deixa eu até ler. Então a gente tem, cromoterapia, que, por exemplo, ele fala que ele vai utilizar a luz, né, faixas de luz diferentes, verde, vermelho, com o objetivo de harmonizar o corpo, né? A pessoa está com algum problema, então vamos tratar ela com diferentes cores para ver se isso resolve, né? A ozonioterapia, né, que também ganhou destaque no Covid, né? Acho que foi um prefeito que falou que se tratou assim. Também está sendo aplicada. A gente tem geoterapia, ele usa água com argila para tentar curar alguma doença. Isso aí tem tudo um gasto, né? Então, quando a gente está tratando de política pública, essas pseudociências, essas coisas aí, elas não podem acontecer. Porque você está tratando uma pessoa com um negócio que não tem efeito, né? Está enganando ela.
e também está gastando dinheiro, né? E por que isso acontece? Pode ter certeza, gente. Tem gente dentro do SUS, dentro do Ministério da Saúde, que está ligado com essas terapias aí. E quer ganhar dinheiro com isso. Por isso que elas entram, mesmo não tendo comprovação científica. Né? É igual da cloroquina. Estão forçando ela, né? Estavam forçando ela para a galera que está ligada à empresa que fabrica para ganhar dinheiro. Né? Uma que o presidente tem aí com a gente, né? Se a gente está morrendo ou não. Então, ele gastou dinheiro para favorecer a empresa, que deve ter alguma ligação, algum esquema político. Aí tem esse vídeo que detalha o caso de pseudociência. É muito sério. E a gente tem, né, aqui no Brasil, uma tentativa de desvincular a credibilidade da ciência por meio das fake news, né? Aí a gente vão bombardear as pessoas fora do meio universitário, que na faculdade é balbúrdia, né? A gente não faz nada. A gente teve recentemente, a mesma mídia digital, essa mesma arquitetura de notícias falsas, agora foram designadas para falar mal de faculdade, das universidades, principalmente públicas, né? Então, saiu várias fake news, né? Que a galera anda pelado, orgia, um monte de coisa, né? E isso é tudo mentira, gente. Vocês estão querendo entrar, nem se empolguem, porque as possibilidades disso aparecer na universidade é igual a qualquer lugar do mundo, né? Não tem nenhuma relação, não. Isso é tudo para desmoralizar a gente, né? Inclusive, a Flor de Lis mostrou o contrário, né? Onde estava tendo orgia uma coisa, era ligado a grupos religiosos, né? Não saiu nada de uma professora da USP envolvida com isso, nada da Unicamp, né? E então, aí a gente entra também, né? Por que a ciência, principalmente a universidade pública, ela é atacada? Por que vocês acham que tem toda essa maquinaria, essa milícia digital atacando a universidade? Quem tem uma ideia? Para privatizar, que é o público de baixa renda. Então, tem várias questões, né? Mas essa aí que está entrando pobre, etc., incomoda também, né? Mas o principal motivo que a gente tem, o ataque às universidades públicas, é jogar a população contra, para caso a gente desmonte a faculdade, a pesquisa no país, que é o que vem acontecendo, e pela ideia de privatizar, a população compre, a população não fique contra, beleza? E por que não é de interesse a gente desenvolver pesquisa e universidade no país, principalmente agora, né? Venceu quem tem esse interesse. Aí está ligado a interesses internacionais, que é basicamente a ciência e a tecnologia, ela é a base para o desenvolvimento econômico de um país. Então, para o país deixar de ser subdesenvolvido para virar desenvolvido, a pesquisa e a tecnologia nesse país tem que ser o foco principal. Aqui não é. Por quê? Porque querem manter a gente no subdesenvolvimento. Então, vocês vão ver pesquisadores importantes vão tudo fazer pesquisa na Europa, na China, nos Estados Unidos, porque lá realmente há um interesse de desenvolver pesquisa. Aqui não tem, né? E ser pesquisador aqui no país é bem difícil. Ganha pouco, não tem dinheiro, etc. Beleza?
E, então, um dos impactos que a gente tem dessa anti-ciência foi a queda, né, a baixa na vacinação, né? Então, após 16 anos, a gente vê efeitos disso, né? A taxa de vacinação, ela começa a diminuir, a gente tem a volta de doenças, né? Como o sarampo, que praticamente não existe, não tinha. Eu, por exemplo, nunca conheci ninguém na vida que pegou sarampo. Né? Por quê? Porque tem a vacina. E essa doença começou a voltar no ano passado, né? Devido a essa baixa da vacina. Então, as pessoas começaram a desacreditar nesse processo, né? Aqui, né? Então, tem uma curva da tríplice viral, que é a vacina para sarampo, rubéola e... esqueci agora. Acho que é sarampo. Então, aqui, ó, em 2015, a gente conseguia 96%, e ao longo do tempo, ela foi abaixando, ela chegou a 57% só. Né? Então, é muito preocupante, e isso tem relação a esses movimentos. E chega no caso da Covid, né? Então, esse ano, o que choveu de fake news envolvendo o coronavírus é muito grande, envolve a ciência. Então, a gente tem que 65% de fake news vinculadas, ela fala sobre métodos caseiros de prevenção e 20% de tratamento ao Covid. Então, apareceu um monte de chá, né? Chá que vai curar a Covid, pinga com limão e mel, um monte de coisa, beleza? E são todas pseudocientíficas, né? Ela não tem efeito nenhum, porém influencia a pessoa. Então a pessoa geralmente não vai procurar um médico, né? Porque não, isso aqui vai resolver, não posso faltar ao trabalho, etc. E isso acaba sendo prejudicial para a pessoa e para a disseminação da doença. Além disso, né? Qual que das fake news? Outro aspecto que teve, quase 16% tratavam essa doença como uma farsa. Então, era muito comum aparecer notícias de hospital vazio, hospital de campanha vazio. Aí, o que eu coloquei aqui, um vídeo, né, de um homem que foi colocado num saco para inflar as mortes por Covid, etc. Também tem relação com pseudociência e anticiência. E também, né, como estratégia política, falando que a gestão do coronavírus estava sendo usada por alguns políticos, né, para atacar o presidente, para se favorecer, né. E aqui tem um exemplo do Dória, né, que ele mandou recolher das farmácias medicamentos experimentais para o Covid, né, para forçar a morte, para ele se causar o caos no país, etc. E também, né, quando a gente está tratando de fake news de ciência, se destaca a dos impactos ambientais. No caso brasileiro, a gente tem as queimadas e mudanças climáticas, né? Então, semana passada, mais ou menos, né, que o Pantanal estava pegando fogo, apareceu diversas fake news, vídeos, uma acusando, né, falando que o índio que está provocando queimada, né? Aqui, para falar, para tirar a culpa, né, tirar da reta fazendeiros, a galera ligada ao agronegócio, e pôr a culpa no índio. Então, aqui a gente tem duas intenções. E também, a galera do Brasil já tem, aqui do Sudeste, das outras regiões, já tem treta com o índio, né? Aqui é para forçar ainda mais essa rivalidade, né? E também a gente teve um vídeo, né, dos brigadistas, a galera responsável por apagar o fogo, sendo acusados de eles estavam colocando fogo, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma técnica, né, que eles usam, que fala de fogo contra fogo. Então, é meio que eles queimam uma área já estabelecida, porque quando o incêndio chegar até lá,
ele não tenha combustível, né, para continuar queimando. E também, né, no contexto das mudanças climáticas, foi identificado, né, que a gente tem robôs, a maioria é robô, tweetando, negando a crise climática, né? Então, nessa época aqui, né, que o Trump queria sair do Acordo de Paris e tal, e a gente teve toda essa maquinaria disseminando que as mudanças climáticas não são reais, não estão acontecendo, e também é um caso de pseudociência. Aí, né, a gente fala desses problemas da pseudociência e anticiência, só que, então, a gente tem dois lados, né? Todas essas redes sociais, a era da internet, complicando e disseminando informações falsas, mas a gente tem também, nas plataformas, uma galera que faz divulgação científica, né? Aí eu deixei uns canais aqui que eu acho legal, vocês podem ver, canal do Slow, Nerdologia, o Átila participa, muito bom, Manual do Mundo, o carinha da Capricho aqui, ó, Ciência Todo Dia, também é um canal grande. Lá eles realmente divulgam a ciência com um público mais leigo, é legal. Nunca vi o cientista que é umas meninas, elas fazem um trabalho muito bom, né? E todos os canais de ciência que possuem credibilidade, elas têm um selo do YouTube, né? Que é o Science Vlogs Brasil. Então, canais que tem esse selo aqui, dá para verificar lá no YouTube, a gente pode dar uma certa confiança para eles, né? Que eles realmente fazem um trabalho bom e tratam de ciência mesmo, beleza? Mas em contrapartida, a gente tem, que eu diria que são canais no YouTube que é intermediário. Eles não falam de ciência, né? Às vezes, quer dizer, eles abordam ciência, mas não com um rigor tão científico como os canais que eu mostrei ali, beleza? Então, basicamente, eles falam de tudo, né? O que eles acharem que é curioso, eles vão falar. Às vezes, realmente é científico aquilo, e às vezes é pseudocientífico, né? Não tem relação com a realidade. Aí tem que ver cada vídeo, assim. Aí a gente tem os caras do Você Sabia, né? Que é um grande canal, percebe. Tem quase 30 milhões de inscritos, né? Hoje tem bem mais. A diferença, né? O maior, o Nerdologia, tem 3 milhões de inscritos. Então, como se diz, o alcance desses canais aqui são bem mais altos, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está vendo vídeo desses caras aqui, porque às vezes é real, às vezes é fantasia, né? E acaba não sendo tão claro. E aí a gente chega nesses caras aqui. Aqui é um canal mais de curiosidade, pá, às vezes acaba fugindo do tema, acaba passando uma informação falsa, mas quando chega aqui, é uns picareta mesmo, né? Então a gente tem o Olavo, né? Que se envolveu com o Bolsonaro, já arrumou treta, não fala mais, fala tudo qualquer bobagem, de filosofia, de ciência, de coisas, né? Dá para fazer um top 5, né? Besteira que ele já falou. Então, o cara não dá uma dentro, gente. Não tem uma coisa que ele fala coerente, né? Para mim, a melhor dele é que ele fala que a Pepsi estava fazendo adoçantes com fetos abortados, né? Lá em 2014. Então, veja esse vídeo que é bem engraçado. Então, eles inventam um monte de bobagem aqui. E também tem esse cara aqui, né? Ciência de Verdade. Também é um maluco. Esses caras aqui é tipo o Henrique Cristo, né? Pra galera que é mais velha, era um cara que falava que era a reencarnação de Jesus. Obviamente, você já olha, você já vê que esse cara é meio maluco, né? E aqui ele fala de ciência, de religião, tem ele falando da Terra plana e tal. E aqui
realmente ele tenta se passar por ciência, falando besteira, para tentar te enganar, né? Então tem que tomar cuidado com esses dois canais que são os mais famosos. Tem vários outros que propagam a desinformação, se tratando de ciência. Aí a gente entra aqui também no podcast, né? Para quem quer saber sobre ciência, produtores sérios, fazer um bom material. Então a gente tem o Alô Ciência, de uma galera lá da USP, é um podcast bem legal, tem vários episódios. A gente tem de recomendação Dragões de Garagem, também faz um conteúdo bem legal, bem científico, tem uns temas ali bem legais, vocês veem a lista. Tem outros também, né? E a gente tem o Nerdcast, né? É o maior podcast do Brasil, tem uma grande alcance. Só que esses dois aqui são focados em ciência e esse aqui é tema variado, né? Fala sobre empreendedorismo, história, um monte de coisa. Mas o podcast dele, quando eles vão pegar assuntos científicos, são muito bons, né? Tem participação do Átila, uma galera bem especializada. E podcast de pseudociência, assim, eu não conheço. Não sei se tem nenhum notório, etc. Mas não é tão comum. Então, eu falei, né, até aqui que as fake news são essas notícias intencionalmente arquitetadas, né? Tem fake news fortemente ligado com política, ataque a pessoas, né, na web, na internet. A gente tem a fake news muito forte envolvendo ciência e ataques à ciência. Então, as fake news, elas são um negócio do mal que realmente funciona. Se a gente pegar, então a população está acreditando nessas coisas e está sendo prejudicial. Mas por que a gente acredita em fake news? Quem dá um palpite? Além de, se a gente for considerar fora dessas questões mais educacionais, né, nível de instrução, etc. Por que a fake news engana a gente? Alguns seres humanos, né, não têm tanta informação, baixo nível de escolaridade, acreditam em qualquer coisa. Isso é uma coisa muito absurda, alguns acreditam muito fácil. Apresenta soluções difíceis, fáceis, quer dizer, distorcem a realidade. Então, por que então as fake news funcionam? Então, é porque, nesse primeiro momento, ela é produzida realmente por profissionais, uma galera que entende comunicação, só que se vendeu para esse lado, né? Então, eles usam várias estratégias, que eu vou comentar depois, e também eles têm um público-alvo bem definido. Então, gente, se você pegar, por exemplo, então tem grupos vulneráveis, né? Então, você não vai conseguir enganar um cientista, um cara que trabalha com ciência, com pseudociência. Então, ter o público-alvo é muito importante. Você não vai enganar um fã do Lula com fake news do Lula. Não, o Lula não ia fazer isso. Tá? Agora o cara que odeia o Lula falar que, sei lá, que ele está andando distribuindo Covid, ele está distribuindo Covid nas favelas brasileiras, os caras que odeiam o Lula caem fácil. Então, sempre tem um público-alvo, né? E por que as pessoas, então, estão suscetíveis a isso? Tem explicação, a gente volta para essa parte da neurociência, para a parte do cérebro, né? Então, basicamente, o nosso cérebro, ele questiona menos as informações que... Pode falar. Depois eu continuo. Não, rapidinho, é que
Acabou de entrar mais uma pessoa na sala, né? Só para explicar, a oficina ela começou às 10. Como as inscrições foram bem em cima da hora, talvez por isso que algumas pessoas ainda, né, estão se inscrevendo e tal. Então, para quem acabou de entrar agora, só para explicar, a gente iniciou aqui às 10, essa primeira oficina, mas vai ser uma sequência de 10 oficinas no mínimo, né? E daí, essa primeira oficina aqui, a gente está falando sobre fake news, mas não se preocupe que a gente depois vai conversar melhor no grupo, vai ter a oportunidade de interagir melhor. A primeira parte da oficina que perdeu não tem problema, porque vai ficar gravado. E aí, né, como a gente está expondo aqui essa questão da fake news e tal, as próximas oficinas vão ter outras temáticas e a inscrição já está registrada aqui, é só acompanhar. Depois a gente conversa melhor no grupo. Desculpa interromper, Renanzinho. Suave. Que eu não gosto de deixar as pessoas entrarem e ficarem perdidas no que está rolando. Beleza. Se tiver dúvidas, pode participar, pode perguntar, pode interagir. A intenção aqui é construção do conhecimento científico, diálogo, debate. Esse é o professor Renan e eu sou o professor Alberto, estou mediando. Vou mediar essa e outras mesas e o professor Renan está fazendo a fala dele nesse momento. É isso, só para contextualizar. Desculpa. Suave. Então, né, por que a gente cai, né, nas fake news? Então, tem toda essa parte da estrutura que eu comentei, e essas estruturas elas vão dialogar com as questões psicológicas, neurológicas da gente. Então, né, é um fato isso. Então, primeiro, o nosso cérebro ele questiona menos as informações que confirmam as nossas crenças, né, os nossos preconceitos. Então, isso favorece a gente acreditar nessas coisas. Se está falando aquilo que eu concordo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, eu não vou questionar, não, está certo mesmo, é isso aí. O Brasil é essa bagunça mesmo, né? Esses caras, o que eles estão fazendo? Esses cientistas, essa pessoa tem rixa com a ciência, né? Rixa com o médico e tal, ó, esses médicos, né? A indústria farmacêutica está enganando a gente e tal, e ela não tenta refletir sobre isso, né? E também o nosso cérebro, ela não gosta de estar errado, né? A gente quer ler coisas que estão certas, a gente não quer sair da zona de conforto. E também o nosso cérebro, a gente é emocional, né? A gente não consegue tratar assuntos com razão, né? E a emoção também prevalece bastante, principalmente no calor do dia a dia, etc. Beleza? Aí, né, para quem tiver mais interesse, né? Geralmente a galera gosta dessa parte de ciência, de neurociência. Aí vocês pesquisem o que é viés de confirmação, né? Que é essa parte mesmo da gente buscar as coisas que confirmam a nossa ideia. A gente tem também um negócio que chama dissonância cognitiva, que é a gente evitar lidar com coisas que discordem da gente. Então, que aí vocês vão dar mais detalhes nessa parte de neurociência, beleza? E pode ser interessante. E também entra aqui nessa parte, né, só para falar, é que, no geral, as pessoas, quando está tratando de ciência, não só de ciência, a ciência vai ser o próprio Pirula ali do canal que eu falei para vocês, ele tem uma frase, né? A ciência ela só está certa quando ela concorda comigo. Então, quando a ciência fala que alguma coisa que eu concordo, né, que a minha opinião converge, não, a ciência está certa, é isso aí. E quando a ciência ela discorda da gente, a gente fica puto, a gente não quer saber, né? Então, quando a ciência fala que eu tenho que ficar em casa e não aglomerar, e eu estou louco para sair e tal, a gente vai falar que a ciência é mentirosa e tal. Então, as pessoas elas sempre apoiam nas ideias que concordem com isso, né? Igual a religião também, né? Então, na Bíblia tem um monte de coisa, né? Um monte de passagem, um monte de ideias. E a pessoa vai falar que ela tem um determinado comportamento que está na Bíblia, ela tem que seguir a risca, só que ela mesma não percebe que ela desvincula comportamentos dela que a Bíblia acusa como errado, não é normal, né, não é o correto,
e ela faz e não liga. Então, basicamente, a gente quer coisas que a gente usa coisas para justificar e a gente faz mesmo o que a gente quer e dane-se, né? Na maioria das vezes. Beleza? Então, só entender como que o cérebro mais ou menos lida com isso, por que aquelas coisas arquitetadas vão ter efeito. E aí a gente entra na última parte, né, de métodos de combate a fake news e desinformação. Mas antes disso, vou mandar aqui um link. Quem não conseguir acessar, eu posso projetar ele aqui. É uma notícia aí. E eu quero que vocês leiam e falem, eu acho que isso aqui é verdadeiro, eu acho que isso aqui é falso, e justifique, beleza? Quem não conseguir acessar, me fala que eu acabo apresentando o texto. É que vai ser meio ruim, porque ele pega mais que uma página e tal, aí fica ruim para a galera ler. Renanzinho, eu acho que de qualquer forma, como as condições de cada um é bastante diferente, talvez seja interessante apresentar, ainda que fique meio ruim. Beleza. É porque cada um aqui, eu acredito que tem acesso diferente à internet, então para a gente não ficar, talvez, um pouco disperso, é mais fácil apresentar. Aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui no texto. Tá dando para ler, quem está vendo pela apresentação? Estranho. Tenta agora. A gente vai dar uns 5 minutos aí para vocês lerem. E vocês vão falar, eu acho que isso aí é verdadeiro, acho que eles estão tentando enganar alguém. E também uma justificativa. Posso abaixar aqui, gente? Aqui ainda tem um pedacinho.
bem curto. Posso voltar? Quem ainda não deu o parecer, quer escrever? Então, aqui no geral, né? Não sei. Parece que sim, parece possível. Acho que pode ser sim. Parece real. Então, resultado, né? Não vale ter dado um Google aí, gente. Não. Então, essa notícia aqui, ela é verdadeira, sim. Então, é real. Eu tirei ela que foi do Brasil Escola, né? E primeiro, por que eu usei ela, né? Eu também não sabia disso, né? Embora eu faça biologia, eu só descobri isso ano passado. Então, é um tema que, às vezes, assim, não é tão óbvio, né? Então, por exemplo, se eu desse um texto sobre vacina, vocês iam manjar. Falar, não, tá falando besteira sobre vacina é fake news. Então, é uma estratégia que eu usei. E quais são os elementos que vocês usaram para saber que é real ou não? Deixa eu ver. Vou ver aqui. Possui institutos confiáveis sendo adicionados. Então, qual que é a grande vantagem dessa notícia aqui? É um texto, assim, na moralzinha, né? Ele está divulgando, né? Como uma coisa normal, não parece algo forçado. A gente vai ver, quando a gente tem fake news, uma grande marca da fake news é ela ser apelativa. Então, o texto aqui ele não está apelando, ele não está falando mal da indústria que está escondendo isso, não está falando que... ela não tenta te sensibilizar, ela não tenta forçar, olha, escondem isso de você, mulher, olha que os poderes do seu corpo, etc., um monte de coisa, não acaba ofendendo ninguém. Então, isso é uma grande marca, né? Talvez se eu estivesse trabalhando com fosse uma fake news, se a gente fosse comparar, ela ia ter forte poder de apelação. Além disso, ela descreve, né, certinho, é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usa termos técnicos. Então, realmente, trata-se de uma notícia verdadeira. E, né, como que... Não, né, tem uma grande variedade, né, de células-troncos. E tem, né, da medula, que é a principal, e
antigamente a gente não conseguia, né? A gente só conseguia a medula, quer dizer, as células troncos, que a gente chama de embrionárias, né? Que é tirada do embrião durante o desenvolvimento dele. Aí teve toda uma treta, tá? Nossa, né? Tá matando o indivíduo, né? Teve um grande conflito da religião e a ciência. Só que a partir de 2007, a gente começou a gente chama células troncos não embrionárias, né? Já de indivíduos adultos, a gente consegue pegar as células desse cara adulto e transformar ele em células troncos. E aí pode ser de vários lugares, né? E no caso do sangue menstrual, é um deles. Mas voltando, né? Então, como que a gente combate essas fake news? Como eu posso saber ou não? Então, devido à grande relevância desse problema, a gente tem muita gente mesmo, trabalhando para investigar isso para a gente, né? E dar um negócio pronto. Então, é o que a gente vai ver primeiro. Então, tem diversos sites, né, que vão pegar essas notícias, esses posts e tal, que circulou, que viralizou, e vão falar, será que é real mesmo? Será que não é? Aí tem vários, né? Um que destaca é o eFarsas, né? É um dos primeiros, dos primórdios da internet brasileira, lá em 2001, ele já via que circulava coisa falsa. Uma imagem que falava que era não sei o quê, e não é, não sei o quê. Embora ainda não tivesse essa dinâmica de robô que tinha hoje, ele via que tinha informação na internet, circulava, né? Tá na internet é verdade, e falou, não é bem isso. Então, vou criar um site para ajudar as pessoas. E, mais recentemente, né, por conta das eleições, né, de 2016 para cá, a gente tem vários veículos de jornal, né, que trabalham investigando isso. Aí a gente tem o Fato ou Fake, né, do Grupo Globo, que se destaca, é um dos mais acessados, e tem trabalhando bastante, então, mais ou menos todo dia aparece uma notícia que eles investigam para a gente, né? E então esse é um dos métodos. Eu vou procurar esses sites que dão o conteúdo pronto e eu verifico se é ou não, beleza? E esses aqui eles são muito úteis para imagem e vídeo, né? Porque quando é imagem e vídeo é mais complicado, a gente não tem um texto para analisar e fica difícil, e é bem válido. E, né, recentemente, ontem, para efeitos de combate de fake news, a gente tem uma rede, foi criada uma rede nacional de combate, né? São mais 30 grupos que trabalham combatendo a fake news, então eles estão unindo suas forças para trabalhar, principalmente porque está chegando a eleição, né? Então, nessas grandes cidades, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, pode acontecer exatamente o que aconteceu em 2018, né? Uma maquinaria pesada tentando desqualificar os candidatos. Provavelmente vai acontecer, né? Mas vamos ver se a gente vai conseguir lidar melhor que isso. Não sei, né? E, se tratando de saúde, né? A ONU também criou um acordo. A gente está. Nossa política externa tá uma bosta, né? Então, não dá para esperar muito. Aqui no Brasil, as fake news aqui é muito forte e provavelmente vai voltar com a eleição, né? Embora tenha essa CPI, né, CPMI das fake news, investigando e tal, foi para cima dessa galera, mas não deu muito, não. Pegaram pessoas pequenas e vai continuar. Provavelmente esse ano vai estar. E, né, tratando de saúde, né, a gente viu que top temas de fake news é saúde. Aí, pensando nisso, o Ministério da Saúde ele tem um WhatsApp, né, que para a gente verificar, né, conversar com profissionais da área, eles vão falar se é verdadeiro, se não, se é falso, né? E isso ajuda bastante, né? Então as pessoas elas têm que saber que tem isso, né?
Aí é que entra a baixa instrução, né? Então a pessoa não tem tanto conhecimento em ciências biológicas, em saúde, né? Devido aos problemas educacionais do Brasil. E aí ela pode consultar os profissionais, né? E aí, tal. Mas isso que dá raiva, gente. Mesmo essa galera com baixo estudo, as pessoas seguiam os procedimentos do Ministério da Saúde. Não tinha essa... A gente tinha 95% de cobertura de vacina. E se for perguntar às pessoas, como que a vacina funciona, não, anticorpo, vírus, as pessoas vão ter, no geral, elas vão ter certa dificuldade, mas mesmo assim, elas tinham essa confiabilidade, elas viam a campanha do Ministério da Saúde, não, tem que vacinar, é importante, tá? E hoje virou essa bagunça que está aí, né? E aí tem esse WhatsApp aqui que é importante. E a gente chega nessa parte. Às vezes não dá para acessar, né? Ou eu acessei e eles não falaram sobre o tema que eu queria, como que eu tenho indícios de perceber uma mentira, uma notícia falsa, né? Então, eu listei aqui, né? Eu chamei de arte refinada de detectar mentiras, né? Como que eu posso usar isso para ter indícios, para suspeitar de alguma coisa? Então, a primeira coisa é: fatos extraordinários exigem grandes explicações. Então, se eu estou falando um negócio foda, minha explicação não pode ser 2, 3 linhas, ser uma argumentação confusa. Se eu estou falando algo muito relevante, eu tenho que ter uma explicação relevante. Como que fez isso? É igual a vida, né? Em outros países, né? Que teve destaque 2 semanas atrás, tem indícios de Vênus. Vai ler a explicação daquilo lá, pra vocês verem quão complexo é. É um gás, né, específico, fosfina, os caras usam um experimento de física para perceber esse gás. Não as coisas não são simples, elas precisam de uma explicação bem organizada, né? Então, se essas notícias elas têm pouco desenvolvimento, elas não se baseiam em evidência, argumentam mal, né? Você olha, nossa, a argumentação desse cara aqui, escreve mal pra cacete. Pode ser que seja fake e aqui ele está tentando chamar a sua atenção mais para ter clique, etc. E também, né, a gente tem a sátira, né? Alguns sites que propõem títulos fakes, né, notícias fakes, para satirizar mesmo, né? Embora esteja cada vez mais difícil isso no Brasil, né? Na situação que a gente se encontra, né? Parece que é uma sátira, mas não é, né? De tão bagunçado que está a nossa situação. Mas é bom verificar, né? Que site que está divulgando isso, né? O sensacionalista, algum outro lugar, e geralmente é sátira mesmo, e por isso que é extraordinário. O segundo passo, né? Esse aqui é um dos mais importantes que tem. Se tratando de ciências humanas, né? Se for da parte quer dizer, a parte de ciências naturais, física, química, biologia, saúde. Agora, se for nessa parte mais de política, isso aqui confirma, né? Porque tem coisas que jornal, determinados grupos dão atenção, tem coisas que eles não falam tanto, né? Porque não converge com a posição política que o grupo jornalístico defende, mas, lembrando, né, essas artes que eu falei aqui de detectar mentiras são mais eficientes quando a gente está tratando de ciências da natureza. Tal. Agora, ciências humanas já é mais difícil. Né? Então, essas coisas extraordinárias, né, essas coisas relevantes com um grau de fidelidade, vão ser divulgadas em vários veículos. Né? Não vai ficar restrito a um site, né? Porque todo mundo quer falar aquilo, é algo super importante, super relevante. Né? Vocês vão ver quando confirmar a distribuição da vacina para a população no Brasil. Você pode ir no R7, no G1,
um monte de coisa, site, Twitter, um monte de lugar vai falar isso, beleza? Se poucos lugares que estão falando, um lugar ou outro, pode ser um indício que esse fato não seja real. E foi justamente para burlar isso que a gente tem os robôs. Então, os robôs, todo mundo falando, de forma artificial, né? Induz, se está no top temas do Twitter, pode ser real ou não, beleza? E aqui entra a grande característica das fake news, né? Que eu falei. Geralmente ocorre um apelo que a mídia, o governo, está querendo esconder a verdade, né? A indústria farmacêutica está escondendo a verdade sobre a vacina para você ficar mais doente. Então, eles fazem um apelo para a gente acreditar e compartilhar, né? Vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo roubados, olha isso aqui, o governo está escondendo isso de vocês. Então, muitas fake news tentam jogar essa mídia tradicional, o governo, contra a gente, para a gente compartilhar, para a gente achar que, embora não esteja presente em vários veículos, é porque eles querem esconder. Eles têm um benefício. Então, o apelo ele é um forte indício que possa ser fake news. Nos veículos tradicionais de mídia, assim, você não vai ver um apelo muito grande, né? Você vai ver que ele dá a notícia ali, mas ele não fica, olha isso aqui, beleza? Terceiro fato, né? Isso aqui aconteceu muito com a cloroquina. Atenção com os argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? De uma maneira geral, o mais clássico que todo mundo lida é quando o pai e a mãe mandam vocês fazerem alguma coisa, faz isso. E vocês questionam, por que eu tenho que fazer isso? Me dá uma ajuda. O pai, ele não justifica, ele não dá argumento, ele fala, é porque eu estou mandando. Beleza? Então, o argumento dele porque sou eu que estou falando, então você faz. Isso é um argumento de autoridade que pode vir a acontecer nas fake news. Então, geralmente, eu cito um pesquisador, né? Às vezes eu invento o nome, eu posso falar que ele é da Unicamp, da USP, tal, só que ele nem trabalha com isso, né? Então é sempre bom, quando citou pesquisador, cientista, dá uma olhada, fala, quem que é esse cara? Realmente ele trabalha com isso e tal. E também, ele usa, a ciência ela tem uma certa confiabilidade. Então eu vou forçar a falar que alguém da Unicamp, alguém da USP, algum pesquisador está falando isso, e as pessoas vão questionar menos, né? Mas a gente nunca pode focar em quem está falando, né? Só isso. A gente também tem que prestar muita atenção nos argumentos. Não basta apenas falar que é um pesquisador, que é uma coisa. Isso aí não é válido, beleza? Isso aqui aconteceu com a cloroquina. Tinha muito médico aí receitando, né? Aí as pessoas podem ser enganadas. Um médico está receitando isso, então funciona. Só que não funcionava nada, né? Então, o papel dele como médico não justifica que aquilo funciona. Então, não é porque ele está falando que eu tenho que acreditar. Beleza? Isso serve para qualquer coisa. Geralmente na internet, se vocês forem ver briga e tal, chega um momento, uma pessoa argumenta, eu sou historiadora, então o que eu estou falando é verdade. Quando a pessoa deu esse argumento, gente, pode dar risada dela. Reage com um haha. Por quê? Porque isso não é um argumento válido. Se ela está defendendo a ideia dela, por exemplo, sobre história, ela vai dar os argumentos ali. Aconteceu isso no Brasil, tem essa referência aqui. Ela falou que a posição dela está certa porque ela é historiadora, não é válido. É um que a gente chama de argumento de autoridade. Mas pode vir a aparecer, né? E por último, né, são as que a gente chama de falsas correlações, né? Também acontece no caso da cloroquina. Aconteceu logo após um fato, logo foi por ele, beleza? Então, aumentou o número de brasileiros curados da Covid a partir que o governo começou a distribuir esse medicamento em massa. Logo, a cloroquina
é a cura para a Covid. Né? Se você traçar os dados estatísticos puros disso, você vai ver que bate. Mas não tem correlação, não é o medicamento que faz isso. É porque, com ou sem medicamento, as pessoas sobrevivem ao vírus. Né? A taxa de 2% a 4%. Então, qualquer coisa que eu desse ali, funcionava. E um exemplo aqui, né? A gente tem um exemplo bem esdrúxulo. Então, aqui ele relaciona a incidência total de cancro e utilizador de telemóveis, beleza? E se a gente traçar os dados ao longo dos anos, a gente vai ver, conforme aumenta aqui, ficou constante, né? Não aumentou tanto. E o que ele fala? O que eu posso concluir aqui? Que o cancro, né, quando chegou lá em cima, pessoas portadoras dessa doença, o número de utilizadores de telemóveis começou a aumentar. Beleza? Isso trabalhando com números. Porém, tem essa correlação, né? Porém, não tem nada a ver, né? O que cancro tem a ver com telemóveis? Nada a ver, né? Então, essas falsas correlações podem acontecer. E podem ser usadas com fake news. Então, a gente tem que olhar, será que faz sentido essa relação entre essas coisas? A gente tem que ter um senso crítico. Mas, então, né, as principais são essa aqui, ó. Confirmação independente dos fatos. Essa aqui é a principal ferramenta que a gente tem para não cair em fake news e perceber o apelo. Mas ela é também uma das mais difíceis, né? Porque você vê a notícia, você tem que pesquisar, ver se é real ou não. Isso acaba dificultando as pessoas. E aqui também, né, eu deixei um quadro aqui, né, de outra fonte, né, que ele fala como que ajuda também a identificar notícias falsas. Então, ele considera, para a gente considerar a fonte, verificar quem que é o autor, a data também é importante, se eu estou acreditando isso devido às minhas crenças, né, para a gente ler mais, né, não ler só o título, procurar mais informação sobre o assunto, se tem fontes, né, ele cita a fonte, e depois eu confiro se essas fontes são reais. Às vezes é uma sátira, né? E também consultar um especialista, né? E no caso ali tem o WhatsApp do Ministério da Saúde. Eu vi essa notícia aqui sobre esse medicamento, pesquisei, li mais, me informei, mas ainda não consigo decidir. Aí a gente vai e pergunta para o profissional, e aí, tal. E também aumenta as chances da gente entender. E também tem um livro muito importante, né, quando a gente está tratando sobre esses assuntos pseudocientíficos e anti-ciência, que é do Carl Sagan, né? Foi um astrônomo, divulgador científico muito importante, né? Então, ele escreveu esse livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é muito importante, mas para a gente pensar o mundo, né? Esse livro, acho que ele é escrito, se não me engano, em 1995, e aqui ele meio que vai defender a ciência e ele também vai discutir algumas pseudociências. Aí ele fala dessa parada do cristal, né, o problema disso. Ele trabalha muito a questão aqui de OVNIs, né, aparição de OVNIs, abdução. Ele discute muito bem esses temas. E aqui é uma grande valorização do pensamento cético, né? E ele demonstra essa contradição, né? A gente avançou tanto na ciência, mas as pessoas acabam acreditando em... Ele faz até analogia, né, de bruxas, né? A gente tinha todo esse problema na Idade Média, né? Da galera condenar as bruxas, acreditar em bruxaria. E passaram vários séculos, a gente ainda tem esses demônios na sociedade, né? O mundo continua sendo assombrado com histórias sobrenaturais, pseudocientíficas, mesmo que o avanço científico tenha ocorrido. Aí aqui o aquecimento global ele é tão sério que aqui, 25 anos atrás, ele já falava desse problema,
E até hoje a gente ainda tem que falar desse problema, alertar as pessoas. Fica uma dica de leitura bem importante. Se não me engano, vocês conseguem achar o PDF dele de boa. E é um livro muito importante para a gente ter esse pensamento cético em relação ao mundo. Então, para finalizar, né? Então, eu finalizo com a frase dele, né? A ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. Então, a gente pensar de maneira científica, pensar de maneira cética, é a melhor maneira de evitar, né? De não cair nessas tramanhas das fake news, né? Então, a gente sempre duvidar, sempre verificar essas informações, né? Então, quanto mais a gente pensar de maneira científica, a gente está mais próximo de não cair nessas artimanhas, beleza? E a gente vê que é muito sério, né? Esse assunto é muito importante. Né? A gente vai ver nas eleições de 2020 o que vai acontecer e como que vai moldar. Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Já estamos encerrando. Então, gente, a minha ideia era mostrar, né, toda essa construção da fake news. É muito importante a gente entender essa maquinaria. Então, quem tiver tempo para ver o vídeo, que ele detalha tudo. E é um dos grandes problemas que a gente enfrenta atualmente e vai ter sempre essa relevância. Aqui foi só alguns exemplos de quão desastroso é essa desinformação que é incentivada. Beleza? Bom, pessoal, queria agradecer ao professor Renan por essa primeira exibição. Renan, você pode colocar... você parou a apresentação, é só para você colocar o primeiro slide para a gente poder tirar um printzinho depois. Mas não tem problema. Enquanto isso, eu estou falando aqui, lá o slide da capa. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença. A gente vai tirar só umas fotinhos aqui para registrar. Pessoal, recadinhos, né, antes da gente fechar aqui. Primeiro, eu queria fazer uma proposta indecorosa para o professor Renan. Eu queria, né, que a gente pensasse uma atividade para essa oficina a partir desse livro que você apresentou do Sagan, por último. Aí depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas eu acho que para cada oficina ficaria legal ter uma atividadezinha, coisa simples, né, gente? Porque senão vocês também têm muita coisa para estudar já das aulas. Quem é aluno do cursinho tem muita coisa para estudar já naturalmente das nossas aulas. E nossas aulas da grade normal, né? Que isso aqui é extracurricular. E quem não é do cursinho, quem está vindo de fora, deve ter muitas coisas também para estudar e para pensar. Então a gente vai propor aí cada aula uma atividadezinha básica. Eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera só para eu poder tirar uma fotinha, por gentileza. Nada demais, tá, gente? É só para a gente ter registro, divulgar mais a oficina e divulgar mais o científico. Todo mundo puder abrir. Se não se sentir à vontade, não se obrigue, mas se puder abrir, eu agradeço muito. Não tem problema, eu também tô com cara de sono, Lívia. Eu dormi menos de 6 horas essa noite, tá tudo bem. Gente, todo mundo pode abrir? Já abriu quem queria abrir? Eu vou tirar a fotinha, tá? Só desapareceu. Eu acho que eu desconectei, né? Não, tá conectado. Só não escrevo mais no chat agora que eu tô tirando fotinha, gente, por favor. Só um segundinho. Deixa eu ver se posso sair aqui. Peraí, eu vou sair com o livro aqui também. Só um minutinho. Vou tirar mais um. Tô rindo. Manda salve. Obrigado, gente. Pode fechar a câmera, deixar aberta, como quiser. Alguns recadinhos só para a gente continuar aqui, né, sobre essa questão das oficinas. A próxima oficina, ela está prevista para ocorrer, deixa eu ver, dia 10, que vai ser literatura e ciência, né, alguns diálogos decoloniais. Pelo que a gente conversou na aula passada, né, e aqui, para quem chegou agora, né, nessa aula,
Decolonialidade significa se desvincular do pensamento europeu, significa criar o próprio pensamento latino-americano e contra esse modo de pensar institucionalizado que é europeu, que é do homem branco, né, europeu, e a gente aqui vai pensar o pensamento, né, latino-americano, o pensamento afrodiaspórico, como a gente fala, ou seja, das origens africanas. A gente na escola sempre estuda, né, só autores europeus, história da Europa. Quem aqui estudou história da Angola? Quem aqui estudou história de Camarões? Quem aqui estudou história do Senegal? Ninguém, né? Quem estudou Revolução Francesa? Pois é, a gente já começa por aí, né? Quem estudou Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII já deve ter ouvido falar alguma coisa, né? Revolução Russa. Quem estudou alguma coisa sobre os Estados Unidos deve ter ouvido falar muita coisa dos Estados Unidos na escola também, ainda que não tenha estudado muito sobre a história deles. Então a gente tem uma mania de estudar o povo do norte, né? Duas coisas que vai ocorrer na próxima oficina com a professora Simone. A professora Simone, que é uma professora pesquisadora da UFSC, né? Ela faz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e ela é professora da rede municipal, né? Da professora da rede municipal de Florianópolis. Ela vai estar aqui com a gente, que ela estuda questões étnicas e raciais, né? E nós vamos contrapor literatura clássica da obra O Cortiço com literatura africana, literatura que traz um outro, afro-brasileira, né? Literatura que traz um outro diálogo sobre o literário e a gente vai, a partir de literatura, pensar em ciência. É um diálogo bastante desafiador e aí vai ser no dia 10, está programado para ser no dia 10. Se ocorrer mais alguma atividade antes desse dia 10, né, porque pula um final de semana, eu informo lá no grupo, mas eu acho que não, tá? A programação já está bem fechada. Depois a gente vai ter várias outras. A gente vai ter a professora Mariana, da Argentina, diretamente da Argentina, falando de geografia de forma interdisciplinar, no dia 24. A gente vai ter questão de diversidade linguística asiática, no dia 31, com um, uma pessoa que está estudando antropologia na Universidade da Fronteira, né? Universidade da Integração Latino-Americana, que fica na fronteira ali, Foz do Iguaçu, com Paraguai e Argentina. Depois a gente vai ter a matemática da pandemia com a Mariana, que é uma pesquisadora ótima. Sobre jogos, relações entre jogos e ciência e tecnologia. Vamos ter que entender a química do celular que vocês estão usando agora para conversar com a gente aqui. A gente vai entender a química do celular com o professor Alexander, que é doutorando e é colombiano. A gente vai ter depois a revolta da vacina com uma das professoras do cursinho. Diretamente da Colômbia também o Joner, que estuda sexualidade e gênero, mais para o final. E por último, a gente vai falar dos crimes ambientais do século XXI com o pesquisador Wanderson, que também é doutorando aqui na Unicamp. Aí a oficina tem que ter 70% de presença, né? Infelizmente não dá para abrir mão disso, porque a gente acho que é a interação que é a coisa mais rica. Então, assim, vão ficar disponíveis, vou tentar disponibilizar no YouTube todos esses vídeos, porém a presença aqui imediata é o que vai levar o certificado, né? Então são 10 eventos, né? Então tem que ter pelo menos 7 participações para levar o certificado. E o certificado eu vou depois falar melhor sobre mais para o final. E a proposta é isso: cada oficina eu trago um convidado. O primeiro foi o professor Renan, agradeço muito, né? Ele é professor do cursinho, já é uma cara conhecida de algum de vocês. E as próximas a gente vai trazer pesquisadores de fora. Os que não são pesquisadores nacionais, eles falam português. Só para frisar novamente, que às vezes dá um medinho, né? Eles falam muito bem português, talvez até melhor do que a gente. São grandes estudiosos, além das áreas deles, de português também. Então não se preocupem, procurei selecionar pessoas que falassem nossa língua. E aí é isso. Ao final de cada oficina tem uma pequena atividade. O grupo está lá para a gente se comunicar essencialmente sobre a oficina. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem lá no grupo ou me mandar mensagem por e-mail. Eu vou disponibilizar meu e-mail também lá no grupo, que eu não fiz isso. E aí a gente vai conversando, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão sobre essa oficina, sobre a oficina que o Renan acabou de ministrar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui o chat. Travou. Oh, meu Deus.
Deixa eu ver. Ah, a lista de presença. Você acabou de mandar, Renan, a lista de presença de novo? Não sei se gravou aqui pro Renan, eu vou mandar. Acho que o que ele mandou aqui foi a lista de presença. Ah, foi. Então, pessoal, assinem a lista de presença, né? Vamos aqui novamente. A lista de presença vai ser mandada só aqui durante a live, que é isso que vai contar para o certificado, né? Por favor, assinem, não deixem de assinar. E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, acho que o Renan travou, a internet dele não estava muito boa, mas deu para ir até o final. Tá ouvindo, Renan? Acho que foi mais a câmera que deu pau aqui. Mas é isso, gente. Vou pensar numa atividade. Eu tinha pensado uma, mas eu vi, não está tão boa assim. Mas eu vou reformular e mandar para vocês, né? Para quem é do cursinho, dá para jogar lá no Google, Leslie. E quem não é, sempre presta atenção lá no grupo. Talvez a gente mande lá pelo grupo do WhatsApp, que o Alberto... Acho que fica talvez mais fácil. A gente vai ver como é que vai formular isso agora que tem pessoas externas também, mas eu acho que talvez começasse a criar uma outra sala no Classroom só para assim, agregar todo mundo, independente de ser ou não ser do cursinho. Porque senão fica muito complexo. Duas turmas, uma que é do cursinho, outra que é de fora. E pessoal, eu não sei, alguém tem algum comentário? Alguém quer falar algo? Quem é de fora, a gente não teve muita oportunidade de se conhecer, quer falar alguma coisa? Sejam bem-vindos, né? Quem já conhece nossa carinha, já está canal com a gente há algum tempo, já sabe o estilo da coisa. Quem é de fora quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Dia 10, a gente tem. Lívia, sempre muito irônica. Dia 10 a gente tem, então, o nosso encontro sobre literatura e ciência com a professora da UFSC, né? Doutorando na UFSC, professora da Rede Municipal de Pilanópolis, para conversar um pouco sobre literatura e ciência. Muito obrigado. Se tiver mais pessoas que querem participar, ainda dá tempo, né? Já que tem que ter 7 encontros presenciais confirmados, a gente ainda vai ter mais 9. Então, se mais alguém quiser participar e vocês souberem, podem convidar, porque cada oficina acaba sendo meio que independente da outra, porque são pesquisadores bem diferentes, né? Professores, pesquisadores bem diferentes. Muito obrigado, gente. Bom final de semana. A gente mantém essa atividade em breve. E é isso. Obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui no sábado de manhã nessa luta. Obrigado por tudo. Bom descanso, bons estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu, hein? Tamo junto.